E aí galera, beleza? Aqui é o Gustavo Ferreira trazendo para vocês aí a continuação do confronto entre Motoqueiro Fantasma e Hulk. Lembrando aí, gente, que no primeiro vídeo, na parte 1, nós falamos de 4 critérios: força, velocidade, resistência e tática. Confira agora a segunda parte, galera. Tenho certeza que vocês vão gostar. O final vai te surpreender também, beleza? Vem com a gente. E mesmo nós vamos levar em conta aqui que é o Johnny Blaze. Tá bom, mas até isso a gente conversou até antes aqui, nós gravamos. Mas não tem como não ver que é os Arautos. Então, assim, é uma entidade que tá ali, que domina. E é uma entidade muito antiga. Até 100 mil anos, 100 milhões, 100 mil anos antes de... 100 milhões ou 100 mil? 100 mil, né, Gustavo? Ou 100 milhões? Acho que é 100 milhões de anos antes de Cristo. Ah, cara, é muito tempo. Eu acho que essa aqui... Ele tá lá na primeira formação dos Vingadores. Pouco depois ele já tava aí já também. Mas assim, eu lembro do motoqueiro, ele ainda era uma criança. Ele andava no Velocity. Pegava o chevette dele assim, ligava o Velocity, ó. Aí eu falo, faz isso não, moleque, tudo bem. Então, assim, questão da experiência, também deu motoqueiro. Foi incrível, hein, galera? Vai dar motoqueiro e esse confronto, né? Isso aí. Não que não mereça. Eu, na questão da experiência, eu também tendo a colocar o motoqueiro. Então, só pra deixar só fala que eu acho que o meu também deu motoqueiro, pensando nessa perspectiva aí, dele ter vivido aí muito mais, né? Principalmente no caso aí os Arautos, né? E ele também, cara, o Hulk tem muitas participações em outros grupos, né? Eu listei aqui alguns, cara, deu mais de 10 grupos que o Hulk participou. Então a experiência do Hulk também é grande, mas quando a gente soma todas essas, né, eras que os Arautos teve ativo, vai dar os Arautos. Então por isso que eu dei esse ponto também pro motoqueiro. Beleza, fala relevância histórica aí. A relevância histórica a gente analisa tudo: quadrinhos, filmes, animações, videogame, influência, então é tudo, tá? Quando a gente fala relevância histórica é isso aí tudo. Então eu fiz aqui um levantamento sobre animações que o Hulk participou, séries que o Hulk teve, né? Pra quem é mais novo, teve uma série lá dos anos 80, os anos 80, né, Júlio? Anos 80. Isso aí. Depois vieram filmes com o mesmo ator da série, tem os filmes que a gente tem agora, tá? E jogos de videogame. Então, nesse quesito, minha relevância histórica deu pro Hulk, tá? O Motoqueiro Fantasma também tem jogos, tem animações, mas as animações ele participa mais como, digamos assim, ele faz uma ponta nas animações. Ele é um coadjuvante, assim. Isso. Ele tem 2 filmes, digamos, só dele, né? E é isso aí. Então o meu acabou indo pro Hulk. Até porque o Hulk também tem uma influência maior, né, na garotada. Então acaba dando o Hulk aí na fator histórico aí. O Hulk tá entre os heróis mais famosos e o meu também deu Hulk. Hulk esmaga. Hulk esmaga. Tanto por tudo que você falou aí, sabe? O Hulk. Porque mas aí vocês estão sendo coerentes, porque na experiência vocês falaram que 100 milhões de anos atrás, então, gente, pelo amor de Deus, a relevância histórica é realmente a história dos heróis, desde que eles foram criados lá nos quadrinhos. Então, isso. Quanto de filme, quanto que já rendeu de grana, quantas pessoas são mais fãs, até o motoqueiro, por ser um personagem mais dark, mais sombrio, para ele isso é complicado, porque, por exemplo, muitas vezes os pais vão restringir as crianças de conhecer, ver filmes do motoqueiro e tudo mais. Então, para mim, isso é bem claro também que dá Hulk até nesse sentido aqui. Teve uma vez, gente, que a Marvel e a DC fizeram o confronto entre personagens deles e eles fizeram o resultado através de votos, né? E os votos, quem vai votar são os fãs. Então, a gente pensou nisso, a gente pensou, pela quantidade de fã, então isso acaba entrando na relevância histórica. Só que a gente não pediu uma votação, a gente entrou nesse quesito da relevância histórica. E assim, só para fazer um adendo disso que o Gustavo está falando, aquela situação ali é bem específica nessa época aí
a gente também, é lógico que a gente levou isso em conta, mas em geral, galera, se a gente levar só essa época desse crossover, ia ser furada, porque assim, o X-Men tava muito em alta, então qualquer um do X-Men venceria qualquer um naquela época ali praticamente. Tanto é que entre Tempestade e Mulher Maravilha, eles deram vitória pra Tempestade. Eu já até falei isso aqui, ama Tempestade, pô, é legal demais, mas não dá, né? Tem jeito. Pois é. Poderes, Gustavo. Poderes. Aí, olha só, galera. Poderes, eu acabei também pendendo pro motoqueiro. E aí eu vou explicar o motivo, tá? O Hulk, os poderes dele são muito relativos aos físicos, né? Super velocidade, super vigor, super força nem precisava falar. Ele também tem aspectos mentais, parece que o Hulk tem uma resistência mental também muito boa. Ele tem imunidade à doença, gás venenoso, não precisa respirar, ele pode ir pro vácuo, tá tranquilo, tá de boa, né? Fatores climáticos, enfim. E o motoqueiro, ele não tem esses poderes, mas ele tem outros poderes que compensam. Ele tem imortalidade, regeneração, produção de fogo do inferno, controle de fogo do inferno, mudança de tamanho. Então ele tem outros poderes que não se limitam tanto ao físico. Ele também tem poderes místicos, vamos botar assim, né? Ele pode criar e controlar, então seria origem mística. Tem o olhar da penitência, que é um poder também, eu acho que consagra o motoqueiro, né? Quando eu falo em motoqueiro, você Hulk, né? Isso. O confronto com o próprio Hulk seria muito favorável ao motoqueiro no confronto direto nesse sentido. Pois é, tem isso também. Porque o Bruce Banner, ele tem um problema, que ele se culpa por muita coisa. Sendo que não é culpa dele, mas ele se culpa. Então, assim, ele tem muitas personalidades, né? Essa é uma fraqueza do Hulk. Exato. Né? Então, assim, por causa disso, por causa desses outros poderes assim de origem mística também que ele tem, eu dou o ponto pro motoqueiro. Eu tinha dado empate, aí risquei, aí pensei, olhei, eu coloquei o motoqueiro, assim, eu não preciso repetir os poderes que o Gustavo falou do Hulk e do motoqueiro, que ele já falou. Então, assim, os poderes do motoqueiro são mais diversificados, além do que ele lê almas. Então, ter os poderes dele serem mais diversos e o do Hulk ficar mais concentrado em força, que o Gustavo falou, foi o mesmo assim que eu usei. Eu também dou. O motoqueiro tem mais cartas na manga. Exato. Batalha. Isso diversifica o campo de batalha dele. Isso ajuda ele até a usar a tática. E aí, né? Então o motoqueiro leva dos poderes. Regeneração. Agora eu falo. Porque, né, o Gustavo começou outro aí. Galera, o Hulk é considerado o maior fator de regeneração da Marvel. E o motoqueiro nem aparece. Cara, eu não sei como o motoqueiro não pode aparecer no fator da regeneração, sendo que o motoqueiro de uma célula, ele renova. Então, quando, por exemplo, o pessoal vai fazer essas batalhas, essas lutas aí, e o motoqueiro, eles tiram esse tipo de situação dele para não ficar eternamente naquilo. Só que assim, como é que você vai tirar algo que faz parte do componente? E eu vejo o Hulk no mesmo nível de regeneração. Então eu dei empate. Também. Cara, que olha só, tem um quadrinho, o motoqueiro fantasma pega uma dinamite, ele bota dentro da boca, de zoeira, ele bota dentro da boca e espera ele explodir. E não acontece nada assim, né? De máscara, assim, né? Tipo, exatamente, sabe? Ele fez igualzinho máscara. Ele tem reconstrução, né? Tipo assim, cortou o braço dele, o braço aparece quase que instantaneamente. Porque ainda leva um tempinho a mais, mas o Hulk também tem isso. Inclusive, eu tava lendo, o Hulk se deu conta agora que ele por conta disso, porque ele pode arrancar parte do corpo dele, pode ficar só no cérebro, porque ele vai se reconstruir todo de novo. Então os dois têm um fator de cura muito apelativo, sabe? Tá certo que um se deve ao fator genético e o outro se deve ao fator divino, mas eu acho que os dois estão no mesmo nível, então por isso que eu dei empate. E eu acho que na hora que eu falei, você fez assim, né? E é verdade, né, cara? O motoqueiro não aparece, fez uma lista com 5, com 10 e ele não tá lá.
Pois é, eu achei isso estranho. Então, pra que faz o herói, o anti-herói, como você queira ver aí, o motoqueiro? Rapidinho. Eu acho que Não. aparece o motoqueiro porque eles devem considerar o fator de cura do motoqueiro místico. E aí ele não entraria no fator de cura biológico. Tipo assim, os outros eles se curam através da própria célula. O motoqueiro não, ele meio misticamente por magia aquilo surge. Talvez ele não entre na lista por causa disso. Entendeu? Pode ser um bom ponto, muito bom ponto. Mas de qualquer forma, querendo ou não, é o fator de cura. Cara, eu estou aqui em confrontos é o seguinte, por exemplo, quando tem uns confrontos vamos falar um pouco assim dos confrontos do motoqueiro com o Hulk. Se a gente vê em animações, até tem a família Hulk, o motoqueiro sai na porrada com a família Hulk inteira, e assim, nenhum deles é a vantagem do motoqueiro em momento nenhum. Quando o Hulk estava mais apelão de todos, o Hulk contra o mundo, o Hulk passou o rodo, aí isso entra a favor do Hulk no história de confronto direto, com geral. Então ele acaba com os Inumanos, desce a porrada nos Vingadores, acaba com os X-Men, todo mundo, ninguém para ele. Só tem um herói lá que agora, poxa, me fugiu o nome assim mesmo, ele vence esse herói que é considerado o mais poderoso de todos. Sentinela? É o Sentinela? Eu acho que é o Sentinela mesmo. Só que aí ele fica extremamente poderoso e solta a porrada no Hulk e fica parecendo que o Hulk tá perdendo, mas na verdade o Hulk tá gostando. Aí no fim das contas ele deixa o outro gastar toda a energia dele e o Hulk não mata ele. Mas isso leva o Hulk também a um desgaste. Só que o Hulk poderia ter dado um soco nele ali no final. Não é? Então, acho que é o Sentinela sim. Eu acho que é o Sentinela, porque o pessoal falou que teve um confronto. Quando eu falo pessoal, é canais de YouTube, tá, gente? Que a gente já geral. Parece que teve um duelo dos dois que no final é como se fosse um empate, mas eles acabaram dando a vitória pro Sentinela por essa questão que o Juliano citou aí. Parece que o Hulk levou um tempinho a mais para se recobrar do pau. Não, acho que o Hulk ganha, Gustavo. O Hulk que leva melhor. O motoqueiro aparece nessa história. O motoqueiro pega o Hulk pelo pescoço e ele controla o Hulk. E meio que empata, e ele vê que o Hulk tá atrás dos Illuminati, então ele vê que o Hulk também ali, na verdade, ele tem um objetivo, ele não tá fazendo na maldade, ele pega, vira e sai. E assim, tem histórico por exemplo, do motoqueiro derrotando o Galactus, e, poxa, o Galactus, pra você ter uma ideia lá, a gente colocou um dos fatores do Thor, conseguir fazer o Galactus cambalear, já era um fator de força do Thor. Então você pega, mesmo que seja numa animação, mas existe, o motoqueiro, ele, pelo olhar da penitência, alguns não conseguem ser atingidos pelo olhar da penitência, igual por exemplo Carnificina, o próprio Justiceiro também, porque ele não se arrepende de nada, porque o olhar da penitência é para você se penalizar pelo que você fez. E o Galactus não é que ele é bom ou mal, ele não tem essa noção, ele só tem fome, ele quer comer planetas, ele se alimenta de energia. Só que na hora que ele mostra para ele quantas vidas ele ceifou, aí o motoqueiro acaba colocando em... Isso não é um jogo. Não! Sinta o tormento de bilhões e bilhões de almas extintas. Experimente a dor da culpa eterna. Minha tarefa está cumprida. Agora deixe o Galactus em mãos mortais. Então, assim, eu coloquei empate. Você também, né, Gustavo? Olha pra cara aí. Peraí, que eu vou explicar Foi também. O maior murão de todos, foi esse confronto, cara. Pô, eu tô gostando, tá muito legal. Tá ótimo, tá demais. Olha só, por que eu dei o empate, tá? Se a gente for pensar nos tipos de inimigo que já enfrentaram, eu daria um ponto pro Hulk. Porque o Hulk já enfrentou vários tipos de inimigo. Inimigo mutante, inimigo alienígena, inimigo deuses, né? Enquanto que o motoqueiro ele ficou muito restrito
a coisas divinas. Não que ele não tenha enfrentado outros, até o próprio Hulk. Mas a maioria dos confrontos dele se vai muito pro lado divino. Então, nesse caso, de variedade, daria o ponto pro Hulk. Só que quando a gente pega na intensidade dos confrontos, pô, galera, divindades, cara, é nível Ultra Power. Então, nesse caso, aí o motoqueiro ganharia do Hulk. Por causa das intensidades do confronto. Pelo fato de ele lutar, ganhar do Lúcifer. Porra, não é qualquer um que ganha do Lúcifer. Né, contra o Mephisto, contra... lembrando, galera, que é o Lúcifer da Marvel, tá? Desculpa te interromper, Gustavo. Não, isso mesmo, Lúcifer da Marvel. Então, assim, quando eu vou analisar a intensidade, o nível de poder dos caras, aí, pensando, né, que no histórico de confrontos, as duas coisas contam, tanto a variedade quanto a intensidade, aí, como foi um para cada lado, deu um empate. Boa! Então deu 4-2 pro Motoqueiro Fantasma. E eu que achando que o Motoqueiro ia 4-2 e 3 empates. Pô, e como é que você acha que poderia ser tipo uma batalha entre eles? Boa pergunta. Ai, caramba, eu acho que ia ser uma batalha, assim, a gente colocando aqui da Motoqueiro, né? Na luta entre eles, eu não consigo ver um vencedor, assim. Eu vejo que quem tivesse no roteiro pendendo... Eu vou falar isso primeiro, depois eu vou falar o que eu acho como é que seria a luta. No roteiro ali, quem tivesse mais do lado maligno, perderia. Aí alguém vai falar assim, mas o motoqueiro ele é uma entidade do mal, do inferno. Não. Na verdade, já é comprovado que o motoqueiro é uma entidade divina. É um anjo que toma conta do motoqueiro e não é, como o pessoal achava antes, do inferno. Então é canônico. O motoqueiro ele tem poder divino, angelical, apesar da forma dele. Tá, galera? Então ele não é mau, e pelo contrário. Só que ele tem a forma dele ali. Pode falar. Só fazer uma observação, que o Zaratos, na verdade, era um anjo. Ele caiu, foi pro inferno, foi corrompido pelo próprio Mephisto, que fez um pacto lá, meio que jogou ele para trás, ele ficou preso. E aí depois ele colocou no corpo do Johnny Blaze. E aí ele ficou naquela forma corrompida e levou algum tempo para ele voltar a ter o coração, se é o que eu posso dizer que ele tinha um coração bom. E aí ele volta a, digamos assim, fazer parte dos Celestiais. Celestiais que eu falo não é Celestiais Marvel, né, do universo não. Celestiais é do mundo celestial. E tanto é que a cor do fogo muda. Quando ele vai pro inferno e fica lá com o Mephisto, ele tem um fogo vermelho e depois ele fica na versão divina dele com fogo azul. E aí assim, a gente vê a maior parte também, assim, o fogo laranja. Isso acaba, isso é muito por conta também que o próprio Johnny Blaze acha que ele é mau. Sim. E não é, quando ele descobre, isso muda também a forma dele encarar a situação de ser motoqueiro. E que ele sente dor na hora da transformação, assim, enquanto motoqueiro isso acaba. Exato. E assim, eu, por exemplo, eu não vejo o Hulk arrebentando a corrente, mas pode ser pela força dele, o Hulk vai ficar cada vez mais nervoso. O poder de força do Hulk, eu acho que o motoqueiro deveria tentar manter uma distância, mas também se ele ficasse próximo e o Hulk socasse ele ia voltar e a batalha ia continuar ali. E quanto mais irritado o Hulk ficasse, mais também o motoqueiro ia gostar, que o motoqueiro gosta desses desafios. Gustavo, eu visualizo a batalha dele, uma batalha quase interminável, para ser sincero, e no 1 contra 1 aqui, eu não consigo ver um vencedor, não. Eu acho que o roteirista que ia decidir isso daí. Entendi. Cara, eu vejo da seguinte forma, né? Eu acho que o motoqueiro ia partir pra cima e o Hulk também, porque os dois iam vir de encontro um ao outro. Eu acho que assim que o Hulk acertasse o motoqueiro, que ele sentisse o impacto do soco do Hulk, ele já ia ver que ele ia ter dificuldade, né? E, cara, a partir desse momento, eles iam ficar meio que... Eu acho que o motoqueiro ia ficar estudando uma forma de chegar a derrotar o Hulk. Então, ia demorar muito, porque ele ia perceber, claro, que o Hulk é força física, mas como que ele ia atingir? Então ele ia usar corrente para testar se ia ter algum efeito,
ele ia tentar, sei lá, estrangular o Hulk, ia tentar fazer um monte de coisa. Então essa batalha provavelmente não duraria minutos, e sim provavelmente horas ou dias, talvez, não sei. Talvez horas, dias não sei. Mas seria muito longo, o motoqueiro ia provavelmente perder parte do corpo, regenerar, e ele ia ver que o Hulk, a pele dele ia, sei lá, acho que o fogo divino machucaria a pele dele. Né? Se corta com a Adamante vibrando, talvez o fogo divino corta. Machucaria, mas ele se regeneraria rapidamente. Então, ia ficar cada vez mais curto. Também. Eu vejo dias. E aí eu acho que a única coisa, né, que aí já levando pro lado da tática, é que ele tentaria fazer com que o Hulk chegasse a um ponto de ficar muito próximo dele, para ele tentar usar o olhar de penitência nele, sabe? Mas eu acho que ele consegue, né? Eu concordo com você. Aí ele ia tirar o Hulk dali, ia transformar ele em Bruce Banner. Exato. Aí é que seria a chance dele terminar a luta. Então eu acho que ele tentaria, sei lá, ele ia ficar estudando o Hulk, ia deixar, ainda mais que ele pode... Mas ele não mataria o Bruce Banner. Não é feitiço. Quando ele fizesse o olhar de penitência, que ele tem um conhecimento do passado do Banner, tá? Para aqueles que não conhecem, isso não é somente para julgar, mas também é para ver o histórico da pessoa, ver a alma, né? Tudo que passou, todos os conhecimentos que o olhar de penitência permite, ele ia ver que, na verdade, o Bruce Banner não tem culpa. Ele se culpa pela morte lá da mulher dele, mas ele mesmo não tem culpa, mas ele se julga ter culpa. Então isso faz com que ele tenha esse problema. Então o motoqueiro venceu, né, galera? Venceu merecidamente. E assim, como são confrontos de personagens sensacionais, e a gente sabe, por exemplo, que o Hulk tem uma relevância maior, né? Se a gente fosse pensar nisso aqui para o canal, talvez fosse interessante manter o Hulk, mas a gente não está pensando nesse tipo de coisa, a gente está sendo honesto dentro dos critérios. Então, é lógico que o Hulk acaba dando mais audiência do que o motoqueiro, né? Mas não deu para você não, Verdão. Ver o gigante Esmeralda ficou de fora. Isso aí. Galera, meus queridos, se vocês gostaram, comentem aí, dá o joinha. Mas faz comentários bons que você imagina que seria essa batalha, você concorda com a gente, não concorda. Pega aí os nossos critérios e vai fazer pesquisa, ver o que você acha, ver se você discorda. Apresenta pra gente aí argumentos, quem sabe, né? Você vai conseguir ver algo diferente que a gente não viu. Show de bola. Gustavo, o próximo confronto que a gente vai fazer, vamos até falar aqui, cara. Mas pode ser que você veja esse confronto antes desse vídeo aqui, então a gente não sabe que a gente não fez, tá vendo? Vamos fazer aqui, ó, vamos ver aqui no vídeo. Vamos fazer o Superman versus Flash. Beleza. Né? Boa, pode ser? Pode. Já tava pensando nisso. Inclusive, já deu bola. Aí. Então, se você vier de Superman nesse confronto, eu vou vir de Flash. Mas não, aí, galera, a gente não vem vestido, tanto é que a gente tá de DSD hoje. Isso, pra não dar favoritismo. Não tem essa. Beleza, então. Galera, não esqueça, compartilha, dá o like, fortalece o nosso canal aí, beleza? Um abraço e fui! Valeu!